Tem se tornado cada vez mais comum empresas contratarem a justiça arbitral para cobrarem consumidores inadimplentes. Esses consumidores, ao receberem uma citação da justiça arbitral, muitas vezes com brasões e ameaças que fazem confundir com a justiça comum, entram em desespero porque essas citações costumam vir junto da ameaça de perda de bens. Por isso, movidos pelo medo, eles acabam comparecendo à audiência, fazem acordos que muitas vezes não podem cumprir e depois não sabem o que fazer. Fica comigo até o final do vídeo porque eu vou te explicar o que é a justiça arbitral, como funciona e por que na grande maioria das relações de consumo essas citações são abusivas. Olá, eu sou Ana Carolina Com e seja bem-vindo ao canal Não Me Engane. O juízo arbitral é regulamentado pela Lei número 9.307 de 96 para resolver conflitos através de mediação, conciliação e arbitragem. E é importante dizer aqui que ela tem um caráter particular, ou seja, um juiz arbitral não é aquele mesmo juiz do poder público que é concursado, formado em direito e preparado para isso. O juiz arbitral pode ser qualquer pessoa que seja técnica em algum assunto. Ele pode ser um advogado, pode ser um engenheiro, pode ser um dentista, um médico ou qualquer outro técnico. Para isso, basta que ele tenha um conhecimento específico para resolver algum tipo de conflito que haja na sua área. Por exemplo, imaginemos que eu seja dona de uma grande rede de supermercados e contrate um escritório de contabilidade para trabalhar para mim. Nesse contrato, que no caso é estabelecido entre particulares, eu e o escritório de contabilidade podemos estabelecer que, caso haja algum problema, algum conflito a ser resolvido dentro daquele assunto, nós vamos para a justiça arbitral. Quem vai resolver o nosso problema vai ser um técnico. E com isso, a gente vai pular várias etapas do Poder Judiciário, como contratação de perícia e várias outras coisas, e também vai poupar tempo e dinheiro da gente. Além disso, a pessoa escolhida para mediar o nosso caso deve ser obrigatoriamente de confiança das duas partes, tá? Eu não posso colocar uma pessoa que eu conheço só e que eu confio, e ele também não pode colocar uma pessoa que só ele confia. É uma pessoa só que os dois têm que confiar. Uma outra coisa importante a dizer aqui é que a cláusula que estabelece a justiça arbitral como mediadora de conflitos deve ser estabelecida na hora da assinatura do contrato e ela tem que ser aceita pelas duas partes. Então, o que isso significa? Que eu, na hora de assinar um contrato, não posso estabelecer que os conflitos serão resolvidos pela justiça arbitral se a outra parte não quiser. Se ela não quiser, aí vai ter que ser na justiça comum mesmo, porque uma pessoa não pode ser obrigada a recorrer à justiça arbitral caso tenha algum tipo de problema. A maioria dos tribunais arbitrais funcionam corretamente de acordo com a lei. Porém, como tudo nessa vida, existem algumas pessoas sem escrúpulos que se utilizam disso para obterem vantagem e passar golpes nas pessoas. Isso significa que esse órgão sério, funcional e que ajuda a desafogar o poder público tem sido usado por estelionatários que se passam por membros do poder judiciário para coagirem pessoas. Eles enviam papéis com brasões que são praticamente idênticos aos do poder judiciário, convocam as pessoas para audiência e, além disso, eles utilizam um juridiquês mesmo bem rebuscado para aquela pessoa que recebeu aquela correspondência acreditar que realmente é um juiz togado que está chamando ela ali para uma audiência. Nessas correspondências costumam vir cobranças de dívidas e ameaça de penhora de bens. Eles ameaçam tirar todos os bens daquela pessoa que recebeu a correspondência. Nesse caso, essas pessoas apavoradas comparecem a essa tal audiência
e quem recebe elas são esses estelionatários que se apresentam como se fossem um juiz do Poder Judiciário. Alguns apresentam até carteirinha, dão até carteirada de juiz. Aí eles já avisam para essa pessoa que a audiência está sendo gravada e caso ela não pague a dívida ou não cumpra o acordo que vai ser imposto a ela ali e que essa gravação vai ser exposta na internet e a pessoa vai passar a ser conhecida como caloteira. É importante dizer aqui que um tribunal arbitral sério não existe essa coisa de divulgar a audiência. No tribunal arbitral, todas as audiências são particulares. Elas só se tornam públicas caso ambas as partes decidam divulgar isso. Não satisfeitos, esses estelionatários, após essa falsa audiência, comparecem até a casa da pessoa inadimplente e mandam ela se virar para pagar a dívida. Falam que vão pegar os bens, que ela tem que entregar tudo que ela tem dentro de casa. Se ela tiver uma televisão, eles falam que vão pegar. Se tiver um carro, eles falam que vão levar. E caso a pessoa se negue, eles ameaçam voltar lá com a polícia e fazer a polícia levar à força. Só que isso não existe, gente. A polícia nunca vai fazer isso. Isso é só uma maneira que eles se utilizam para coagir aquela pessoa que está inadimplente. E tudo isso eles fazem se passando por um juiz togado, que é um juiz do Poder Judiciário. Agora, vocês já viram algum juiz ir até a casa de alguém cobrar dívida? Eu nunca vi isso, gente. Isso não existe, tá? O artigo 51, inciso 7º do Código de Defesa do Consumidor diz que toda cláusula que estipule a arbitragem de maneira compulsória é nula. Ou seja, se você receber alguma citação de algum tribunal arbitral para resolver qualquer tipo de conflito que você não tenha concordado previamente, é fraude. É só você ignorar. E isso vale também caso você tenha assinado algum contrato de adesão que estipule a justiça arbitral como forma de resolução de conflitos, porque o contrato de adesão coloca o consumidor em desvantagem em relação ao comerciante ou prestador de serviços. E isso acontece muito, tá? Muitas empresas que se utilizam de contrato de adesão costumam estipular a justiça arbitral para resolução de conflitos. Só que isso é nulo. É importante lembrar aqui também que nem todos os assuntos podem ser resolvidos no tribunal arbitral. Uma causa criminal, por exemplo, não pode, é vedado, só pode ser resolvido na justiça comum. Caso você tenha recebido alguma citação para comparecer em algum tribunal arbitral, em algum assunto que você não tenha assinado previamente, você procura imediatamente um advogado porque ele vai saber resolver isso para você. Inclusive, dependendo do que aconteça, você pode ter direito até mesmo a receber uma indenização por danos morais. Para ajudar você a compreender o que é um contrato de adesão e por que essa cláusula da justiça arbitral não tem validade nesse tipo de contrato, eu vou deixar um vídeo aqui na tela final que você assiste que vai entender direitinho. Até a próxima!